Fala galera, professor Rafael de Filosofia, e agora a gente vai fazer uma videoaula da parte 2 do Nietzsche. Então quem não viu a aula da semana passada do Apolíneo e Dionisico, assista ela antes de assistir essa, que eu já expliquei esses conceitos lá, tanto é que eu só escrevi o nome aqui, já nem descrevi mais ou menos como é que ele era. Mas vamos lá. Então vocês conseguiram aí entender melhor o conceito de Apolíneo e Dionisico. Para o Nietzsche, a vida era dessa forma, era essa luta, esse embate entre esse lado apolíneo e o lado dionisíaco. O lado da ordem e o lado do caos. Tinha essa briga, o lado onde o indivíduo se destaca e onde ele era só mais um entre todos, que vai morrer como todo mundo, né? O herói e o mero mortal. Isso tá junto dentro do espírito humano. Para Nietzsche a vida era dessa forma e os gregos na Era Trágica compreenderam isso, que eu dei o exemplo do Aquiles, né? Só que aí o Nietzsche, e aí a gente pode perceber aí alguma semelhança do Nietzsche com o Schopenhauer. O Nietzsche curtia muito Schopenhauer na sua primeira fase. Depois ele vai romper com algumas coisas que vai ficar claro durante a aula para vocês. Mas o Nietzsche, dá para ver uma semelhança, uma aproximação dele com o Schopenhauer. A começar nesse lado da arte, né? O Schopenhauer via a arte como algo positivo, né, que cessaria a vontade, cessaria o sofrimento. E o Nietzsche também vê esse lado positivo na arte. Tanto é que tem uma frase famosa do Nietzsche que ele diz: sem música, a vida seria um engano. Né, para ver como que ele eleva, né, a arte, principalmente a música, para o Nietzsche. E outra semelhança é quando Nietzsche emprega a palavra vontade. Né? A gente vai ver vontade de poder, ou essa que eu já escrevi aqui, vontade de verdade. Mas vamos separar. Quando Nietzsche diz vontade, é totalmente diferente de quando Schopenhauer fala de vontade. Porque para o Schopenhauer, a vontade é a essência das coisas, como a gente viu na aula do Schopenhauer. O Nietzsche vai usar a vontade como um impulso, né, algo que escapa ao nosso controle. Né, que o Schopenhauer também via dessa forma, mas para ele era a essência das coisas. O Nietzsche não vai tentar responder, não vai tentar criar uma teoria da verdade. Mas ele vai dizer que o homem tem essa vontade de verdade, um impulso, um desejo de descobrir a verdade das coisas. Mas para o Nietzsche isso é impossível. Tá? E ele vai dizer que essa vontade de verdade fez com que o homem ignorasse o lado dionisíaco de sua existência e criasse aí um edifício da razão. Criasse aqui, ó, edificasse a razão só com o lado apolíneo. Eu vou ignorar esse lado dionisíaco e vou enaltecer o homem só com apolíneo. Vou criar uma edificação da razão para saciar essa vontade de verdade. Só que ele diz que é uma ilusão, porque a gente não consegue alcançar essa verdade. Mas como a gente tem esse impulso, a gente acabou cometendo o erro para o Nietzsche de ignorar o lado dionisíaco da coisa. Tá? E a filosofia dele, ele vai dizer que é a filosofia do martelo, porque ele se propõe a destruir esse edifício que a humanidade construiu. Né? Que a humanidade, eu vou dizer assim, que os ocidentais, né, que ele é um grande crítico da cultura ocidental, ele vai querer desmoronar o edifício que a cultura ocidental criou, que sustenta a cultura do Ocidente. Essa cultura que ignora o dionisíaco e foca apenas no apolíneo, nessa vontade de verdade, que ele vai chamar de hidros. Ele vai dizer que toda a verdade que foi imposta para a gente é um hidro, que é um hidro que deve ser quebrado. Então a filosofia dele é a filosofia do martelo. Ele vai bater nas verdades que impuseram para a gente. Ele quer desconstruir. Tá? Ele é um filósofo da desconstrução. Beleza? Desculpa, da desconstrução. Estou inventando palavra aqui. Né? Mas vamos lá. E ele também é um filósofo do impulso, porque ele vai perceber sempre essa vontade na gente, sabe? Esse impulso que nos guia. E ele vai dizer, inclusive, que a gente tem uma falsa ilusão de que a gente controla a nossa vida, de que a gente consegue controlar, que a gente tem um certo controle das coisas. Ele vai dizer que não. Ele vai dizer que primeiro a gente age no impulso e depois é que a gente raciocina e tenta entender como agiu. Sabe quando você faz alguma coisa que você pensa, por que eu fiz isso, cara? Ou você fala algum negócio, você fala, nossa, por que eu falei isso? E aí você cria certas explicações. Não, acho que eu falei isso para tal. E aí você cria uma narrativa racional para colocar ordem nesse caos, né? nesse impulso
que é o ser humano. Então Nietzsche vê dessa forma, ele é um filósofo do impulso. E ele dizia que os pré-socráticos cumpriam com esse requisito de ser um filósofo do impulso. Esses caras, para que se vocês não lembram, eles queriam descobrir a verdade sobre a natureza e cada um propunha aí teorias de que não tem como a gente comprovar, mas vem um impulso. Não, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo, certo? E o Nietzsche gosta disso, ele gosta desse impulso. E ele até vai escrever no livro, né, na Filosofia na Era Trágica, sobre a diferença do filósofo e do cientista. Ele vai dizer que o cientista é o cara que calcula tudo, que tem que tomar decisões milimetricamente calculadas, né? E o filósofo não. O filósofo não precisa disso. O filósofo pode agir nesse impulso como os pré-socráticos agiam, né? Para ele é um erro achar que o filósofo deve ser igual o cientista. E ele dá um exemplo no livro de a gente imaginar que para a gente atravessar, que tem um rio e para a gente atravessar esse rio tem várias pedras, né? E a gente quer atravessar o rio pulando de pedra em pedra. Ele vai dizer o seguinte: o cientista ele iria, antes de pular na pedra, calcular, ver se a pedra vai afundar quando ele pisar, para saber certinho em que pedra pisar. Para o Nietzsche, o filósofo é aquele que passa correndo, que assume esse impulso e assume o risco de morte, sabe? Que não vai calcular, ver certinho se ele não está errando. Não, eu acho que é isso, e vai. Né? E aí, claro, o filósofo tem mais chance de cair e se afogar, mas se ele passar, ele chega muito antes do cientista que ficou calculando tudo, né? Pedra por pedra. E aqui eu vou dar o exemplo de um pré-socrático chamado Demócrito. O Demócrito, ele falou o seguinte: eu acho que o mundo é feito de átomo, átomo significa o que é indivisível. Essa palavra surgiu aí com esses pré-socráticos, né? Átomo que é indivisível. Ele falou: eu acho que tudo que existe é constituído por átomo. Tudo é vazio e átomo se movendo nesse vazio, né? E a gente, vamos lá, Demócrito é da época de Sócrates, tá? Então um cara do século 5 a.C. teve essa hipótese. Eu acho que é isso. E a gente comprova, só foi comprovar essa teoria do que ele achava que era anos depois, né? A gente tem aí o Dalton, que foi o primeiro cara que teorizou sobre como seria uma estrutura do átomo, né? Que é o modelo da bola de bilhar. Depois vem o Thomson propondo o pudim de passas, né? Enfim, Rutherford, depois Bohr. Mas enfim, era sempre teorias de como deveria ser o átomo, né? A gente assumiu que de fato tudo é feito de átomo e a ciência foi caminhando lentamente, medindo pedra por pedra para tentar descobrir como que é o átomo. E a gente só foi ver o átomo com a construção aí do LHC, né, que é Large Hadron Collider, que foi construído em 2008. Então, olha só, o Demócrito falou por impulso lá do pré-socrático, falou lá no ano 400 e tantos antes de Cristo que tudo era feito de átomo. E a ciência só foi ver isso de fato em 2008, né? Porque, eu digo ver de fato, porque quando Dalton teorizou sobre o átomo, como eu disse, era uma teoria, a gente não tinha visto ainda, né? Mas baseado no comportamento do mundo físico, o átomo deve ser de tal maneira. E teve uma série de experimentos lá, beleza? Mas que a gente foi ver mesmo foi só em 2008. Então Nietzsche fala dessa diferença do filósofo com o cientista. E como ele é um filósofo do impulso, ele achava que a gente devia levar a vida dessa forma, né? E eu até que você assumir aí o risco de morte pelo que você acha, pelo que você quer. Até tem um filme que é extremamente nietzschiano e muito bom, por sinal, é o filme chamado O Clube da Luta. Que no Clube da Luta mostra um cara que ele tá vivendo lá nesse mundo apolíneo, né? Esse mundo só da razão, esse mundo das pessoas sensatas, tal, e ele surta nesse mundo moderno. Ele cria lá o Clube da Luta, né? Seria um modo de colocar que ele sente falta do lado dionisíaco do homem, né? E ele surta nesse filme. E tem uma cena nesse filme que eles invadem uma loja, né? Não lembro o que era a loja, faz um tempo que eu vi. E ele tira a arma, tal, aponta, como se ele fosse roubar o cara da loja que estava no caixa. Ele aponta a arma pro cara
e pede o RG dele, lê o nome dele e tal, e pergunta qual que é o seu sonho, o que você quer fazer. E o cara diz, eu queria ser biólogo. Né? E por que você está aqui? Né? E ele fala, ó, se você não se matricular na faculdade de biologia, eu vou voltar aqui e te matar. Ele deixa o cara sai correndo. Ou seja, é o que o Brad Pitt, não vou lembrar o nome dele no filme agora, mas o que o Brad Pitt disse para ele é justamente aceitar um risco de morte, né? Como o filósofo faz ao caminhar por entre as pedras sem calcular, certo? Então Nietzsche é esse filósofo do impulso, não é esse filósofo super racional, né? Inclusive ele vai criticar isso, ele vai dizer que foi o edifício que fundou a nossa cultura ocidental. E aí, ele vai dizer que tudo começou a desandar. Esse lance da gente ignorar o dionisíaco e fazer essa edificação do apolíneo começou com Sócrates e Platão, que são caras que criaram o que ele chamou de além-mundos. Né? Ele diz, não, aqui no mundo sensível a gente é o mundo da opinião. Se você quer saber a verdade, a gente tem que acessar o mundo das ideias, que é esse além-mundo que ele cria. O mundo das coisas perfeitas, o mundo das formas perfeitas. E o Nietzsche vai dizer que Sócrates e Platão foram covardes, pessoas que não aguentaram, não suportavam viver no mundo como ele é. E como é o mundo como ele é, como é o mundo real, é Apolo e Dionísio. Tá? Platão e Sócrates então não suportavam esse mundo e se refugiaram no mundo das ideias, no mundo só da razão, no mundo só apolíneo. E esses caras é que deram a base da nossa cultura ocidental, da civilização ocidental. Né? É uma sociedade que tem as bases em Platão e Sócrates. E aqui também vai entrar o cristianismo. Né? O cristianismo, que também vai falar do seu além-mundo, que seria o paraíso lá com Deus. Nietzsche vai criticar fortemente isso. Ele vai falar, não, isso aí é coisa de quem não gosta da vida. São negadores da vida. Porque a vida real é isso aqui. Né? Eles querem negar e dizer que o bom não é o mundo real, não é a vida, é o além-mundo, é o mundo das ideias, ou é o paraíso quando você for morar com Deus. Aqui é ruim, certo? Aqui não é. E ele vai dizer que são negadores da vida, e são covardes que se refugiam no além-mundo. É a crítica que Nietzsche faz. E aí eu vou falar para vocês, tem um lance interessante que é a aposta do Pascal. Pascal foi um filósofo da Idade Moderna que ele disse o seguinte sobre crer em Deus ou não. Ele faz o seguinte, ó, eu prefiro apostar que Deus existe. Porque se eu apostar que Deus existe e quando eu morrer ele existir, eu venço a aposta e vou para o céu. Né? Se ele não existir, eu também não perdi, porque não existe nada. Se eu apostar que Deus não existe e eu morrer e ele existir, eu não vou para o céu, eu vou para o inferno. E de fato, se eu vencer a aposta que ele não existiu, eu também não vou ganhar nada, porque não existe mais nada. Então ele vai dizer que nessa aposta de acreditar em Deus ou não, a única vitória possível é apostando em Deus, na existência de Deus. E o Nietzsche ele vai meio que dar uma resposta a esse tipo de aposta que o Pascal faz. Ele vai dizer que isso que o Pascal está fazendo é negar a única coisa que a gente sabe que é certa, que é o mundo que a gente vive, por um mundo que pode ser que não exista. Então você está negando aí certos momentos que você podia ser feliz agora, você está negando para seguir uma doutrina que diz que você não deve fazer assim, não deve fazer assado, para um mundo que pode ser que nem exista. Certo? Beleza. E aí o Nietzsche vai escrever também um outro livro chamado Genealogia da Moral, onde ele quer se perguntar sobre a origem da moral, de onde vem a moral. Né? Lembrando, moral, valores que a gente compartilha por costume, né? Do que é certo, o que é errado, né? O que é o bem e o que é o mal, que é a questão do Nietzsche aí. O Nietzsche vai dizer o seguinte, ó, lá na Era Trágica, quando a galera entendia o Apolíneo e o Dionisíaco junto, né? Lá na Era Trágica, lá na Grécia Antiga, lá no período micênico até, né? O Nietzsche dizia o seguinte, quando alguém falava sobre bom, o oposto de bom era ruim. O que significa isso? Fulano é um bom guerreiro, e o outro é um guerreiro ruim. Fulano é mais habilidoso, é mais virtuoso do que aquele. Né? Esse tipo de pensar no antônimo do bom
é o que ele diz que era a moral dos senhores. Ele separa dois tipos de moral, a moral dos senhores e a moral dos escravos. Aqui é moral, está escrevendo M ponto, mas é moral dos escravos. Ele falou, na moral dos senhores, tem o bom e o ruim. Na moral dos escravos, o antônimo de bom não é ruim, é mal. Fulano é do bem e fulano é do mal. Ou seja, você coloca o mal não como alguém menos habilidoso, mas como alguém moralmente ruim, certo? Como alguém que é mal em sua moral. Perceba que há um valor muito mais forte nesse mal aqui, de dizer que alguém é mal e dizer que alguém é ruim, certo? Ele vai dizer, na moral dos senhores, né, a galera aí tinha essa diferenciação de quem era um bom guerreiro, quem era um guerreiro ruim, e era uma moral onde havia uma afirmação da vida. O bom era ser inventivo, era ser um bom guerreiro, ser alguém habilidoso, era uma moral que prezava pela alegria, né? Já na moral dos escravos, ele vai dizer que essa moral nasceu do pessoal que se ressentia dos senhores, de que não conseguia se afirmar, de que não conseguia ser bom. E aí dividiram as coisas entre o bom e o mal. E o que é o bom? Ser bondoso, ser humilde, né? Ser piedoso, dizer que somos todos iguais. O Nietzsche tinha uma bronca com isso, de dizer que somos todos iguais. Né? Ele dizia, eu não sou igual a você, ele dizia esse tipo de coisa. E aqui para a gente pensar, vamos imaginar aí o jogador Lionel Messi, né, sei lá, jogando no Mirassol. O Messi jogando no time do Mirassol. Eles são iguais? Né? O Nietzsche vai dizer, não, o Messi é um bom jogador, ele é muito mais técnico. Perto do Messi, os outros são ruins. O Messi não é igual aos outros. A moral dos senhores não liga de dizer que o Messi é melhor do que os outros. De que o Messi, no futebol, ele está acima deles. Mas a moral dos escravos vai dizer, não, o cara é arrogante, tem que ser humilde, tem que dizer que todo mundo é igual, certo? Não tem essa do Messi ser o grande, não, aqui todo mundo é igual. E o Nietzsche vai dizer, a quem isso ajuda? O Messi? Dizer que todo mundo é igual, vai ser legal para o Messi? Não, vai ser legal para quem não é o Messi. Para quem não é o Messi é legal dizer que, pô, estou no time do Messi, somos iguais. Mas pro Messi não, porque o Messi era um cara que tem habilidade lá em cima, já ganhou o prêmio de melhor jogador do mundo, e enfim, né? Então, uma das perguntas do Nietzsche é essa: a quem interessa a moral? Né? A quem interessa dizer que isso é certo e isso é errado? Né? Por exemplo, a quem interessa dizer que a castidade é um pecado? Né? Interessa pro cara que é transão ou pro cara que não pega ninguém, digamos assim, né? Pro cara que é transão, é ruim essa moral da castidade, mas pro cara que não consegue, para ele é interessante colocar isso daí. Porque a gente vai dizer que esse tipo de moral, que quer nivelar todos como iguais, é uma moral que nasce do ressentimento. Ressentimento. Tá um garrancho, mas é isso que eu escrevi aqui. Ressentimento. Que é a galera que fica ressentido com o bom, com o cara que afirma a vida, com o cara que inventa, com o cara que se destaca. Eles se ressentem e eles invertem. Eles colocam que eles são maus. Esse mal aqui, de bem e mal, é transportado para cá. Tá? E aí o Nietzsche vai dizer que essa moral dos escravos, ela vence na história. E ela vence por conta do cristianismo. O cristianismo que vai dizer que os humildes herdarão o reino do céu. O legal é ser bondoso, é ser piedoso e ser humilde. E não você se afirmar bom, eu sou bom. Isso aí é coisa de arrogante, né? Isso aí é coisa de soberbo, né? Ninguém é bom, é todo mundo igual. Essa moral venceu. E o Nietzsche se irritava com isso. O Nietzsche tem um livro que chama Ecce Homo, chamado Ecce Homo. E a gente percebe que o Nietzsche curte mais esse tipo de moral pelo título que ele dava para os capítulos. Você abre o livro e está assim, capítulo 1,
Por que sou tão belo? Por que sou tão inteligente? Ou seja, ele se afirmava. Ele se afirmava bom. E ele não estava nem aí se você discordasse dele ser bom ou não. Mas ele queria então essa moral de volta, a moral dos senhores. E aí o Nietzsche vai propor um negócio que é, vou escrever aqui, a transvaloração. A transvaloração dos valores. O que quer dizer transvaloração dos valores? Para o Nietzsche, é você dizer, ó, essa moral venceu, a moral dos escravos venceu a moral dos senhores, mas eu quero fazer uma transvaloração. Eu quero essa moral aqui de volta. Eu quero que isso aqui pare de ser valorado e que volte essa moral dos senhores. A moral onde a vida é afirmada, onde se afirma a vida, onde se tem inventividade, onde eu posso dizer que eu sou bom e isso não ser algo visto como ruim. Entendem? E isso é para você ver que aqui tem uma diferença enorme dele com Schopenhauer, né? Esse lance dele de impulso, de afirmar a vida, né? Ele não é nem um pouco pessimista, como Schopenhauer era. Então, naquele exemplo que eu dei na aula do Schopenhauer, sobre o fulano pular de paraquedas, né? Não, porque não pula porque você tem que evitar a dor. O Nietzsche ia mandar você pular e dar pirueta, certo? No impulso, assuma o risco de morte, certo? É esse tipo de coisa que fica claro pra gente, essa diferenciação, essa separação do Nietzsche com Schopenhauer. Beleza? Eu vou parar por aqui agora e a gente continua vendo Nietzsche depois, que tem bastante coisa, eu não quero deixar o vídeo muito longo. Mas aí, mesmo esquema, qualquer dúvida, manda mensagem, a gente vai se falando. Valeu!